falar sobre o Brasil do Dilma, né? Que segue dando totalmente errado. Mas vamos lá. Gente, vocês já devem ter visto aí a abertura. Eu não vou mostrar nada aqui da abertura. Nem aquelas maluquices que tinha lá, que muita gente ficou se questionando que cavaleiro branco era aquele. Aquela Santa Ceia também, Deus nos acuda. É pra mostrar pra vocês como são as coisas. Como as coisas no Brasil estão invertidas. Cara, Milton Neves. Esse cara aqui, ele nunca foi comentarista político. Vez ou outra ele faz algum tweet mais político, vez ou outra. A vida do Milton Neves, mesmo depois de aposentado, e da maior parte do tempo na sua rede social, é falar de futebol ou falar de algum esporte. É a vida do cara. O cara viveu, respirou isso a vida inteira. É aquele tipo de cara que não fazia mal a ninguém. Aí vem o Choquei, aquele perfil que vocês conhecem, que eu não sei nem como esse perfil ainda existe. Famosos. Talvez a pior abertura de Olimpíadas da história dos jogos, diz o jornalista Milton Neves. E ele reclamou porque ele achou ruim. Eu fui no perfil dele ontem, ele divulgou se eu não me engano, a abertura de Moscou, uma lá que tem um ursinho, que ele falou, pô, isso aqui é bacana. Depois ele divulgou de outra aí, depois ele colocou uma dança. Ele colocou várias aberturas de várias Olimpíadas diferentes para embasar a opinião dele. Lógico, em tweets ao longo do dia. E no final do dia, você sabe, qual é o interesse desse tweet da Choquei? É fazer sua base de seguidores lacradores atacar o Milton. Aí o Milton Neves responde, sim, um jornalista de 73 anos nessa foto, cansado pela idade, tristeza e trabalho árduo de décadas. E que, obviamente, jovens arrogantes e que acham que nunca vão envelhecer usam para diminuir uma opinião e criar engajamento. Eu desejo que usem a sua influência para o bem e não para induzir jovens a tirar a própria vida. Quero que vocês vão para casa do chapéu. Só que ele falou com palavras mais duras. Aí você vê, né? Milton Neves lembra quem a Choquei. E você lembra da Choquei? Você lembra o que aconteceu no final de dezembro e no início de janeiro deste ano? Você lembra? Você lembra do caso da Jéssica? Lembra da Mind? Tudo que rolou na época? Se você não lembra, Atlas Brasileiro, Kimpaim.com, 100BR, tá tudo registrado lá. Dá uma olhada, dá uma lida no Atlas lá pra relembrar todas as confusões. Tenho certeza que a maioria de vocês viram várias imagens aí da abertura. Não vou nem me dar o trabalho de mostrar aquelas coisas. Nem para compactuar com nada. Não diminuir, né, o nível. Leitor diz que cerimônia de abertura das Olimpíadas foi espetáculo do humanismo integral. Realmente, né? O padrão leitor da Folha de São Paulo. Aí, tinha que ser ele, né? O jornalista que mais odeia o Brasil, Jamil Chad. Cerimônia manda recado à extrema-direita europeia. A diversidade venceu. As Olimpíadas deve ser datada de quantos anos até? Do que uns 2.000 anos, 1.500 anos. Lá na Grécia Antiga, né, as disputas. E você vê que é uma competição olímpica. É uma coisa que pelo menos eu assistia, primeiro, pra torcer pro Brasil, né? Óbvio, você torce, quer ver o seu país, mas também ver o ser humano fazer coisas fantásticas. Pra eu gostar de acompanhar esportes que você meio que você tenta alcançar um novo nível. Por exemplo, esporte de grupo, né? Beleza, o cara ali joga, mas não é um novo patamar. Não é tipo natação. O cara nadou 21 segundos. Aí você tá vendo o cara romper o recorde mundial. Esse cara mais rápido da história. Eu gostava de ver o Usain Bolt, né? Eu gosto de torcer pra quem ganha sempre, né? O Usain Bolt sempre ganhava. Eu falava, rapaz, o cara corre muito rápido. Eu gostava de ver essas coisas. Aí você vê que um evento mundial, que em tese deveria ser para unir as nações, uma das coisas mais tradicionais que une a humanidade, agora serve para fazer militância política contra a direita, para passar recado à extrema-direita europeia. Parece que não existe nada no planeta Terra que a turma da esquerda pode deixar sem botar a mão para estragar. E se você reclama, o extremista é você. A análise do Jamil é tão carregada que eu só vou ficar na manchete. Eu vou trazer uma que finge ser imparcial, que é da Maria Cristina Fernandes, vez ou outra tá na Globo News. Essa daqui é bom porque ela traz umas informações, que são informações interessantes, mas que você fica, nossa, como eu estou surpreso.
E é rapidinho, ó. Análise. Ode ao multiculturalismo. A abertura da Olimpíada foi segunda derrota da extrema-direita francesa. Já começou com o título, né? Foi um ódio ao multiculturalismo. A França, que há menos de um mês impôs uma surpreendente derrota à extrema-direita, fez da abertura da Olimpíada uma celebração à estética da tolerância. Mas, peraí. Vocês acham que foi surpreendente a derrota da direita, gente? Porque todos os grupos, todas as pesquisas indicavam que seria muito difícil para Le Pen ter maioria. E o partido da Le Pen ter maioria. Todos os institutos de pesquisa mostravam que seria muito difícil. Segundo lugar, sempre vem ocorrendo, como ocorreu em Portugal anteriormente, uma união dos liberais, né, do centro democrático com a esquerda, a mesma extrema esquerda que foi o caso da França. E quem chama de extrema esquerda foi a própria imprensa brasileira, em seus editoriais, que era lá, né, o Partido Comunista Francês. Então, assim, todo mundo sabia com antecedência que o Macron, junto com a extrema esquerda, estavam juntos misturados, together, né, para trabalhar para derrotar a direita. Os institutos falando que dificilmente eles teriam maioria. E aí, todo mundo sabia que não ia ter maioria. Aí não teve. Então, assim, surpreende alguém. Mas, segundo lugar, a derrota da extrema-direita. A derrota foi a seguinte. O partido da Le Pen saiu de 89 para, acho que 140 e poucos, né, deputados. É aquela derrota. Você dobrou de tamanho. Mas você perdeu. Mas você dobrou de tamanho. Vai entender a imprensa brasileira. Análise. É uma análise isso daqui. Isso aqui é uma análise. Eu acho que deveria ser um artigo de opinião. Da Santa Ceia de Drag Queens, a sucessão de portadores da pira olímpica de todas as cores, gêneros, origens e nacionalidades, a linguagem da inclusão não ficou restrita ao simbolismo da realização da cerimônia a céu aberto? Desde a escolha de Thomas Joly pelo Comitê Olímpico como diretor artístico da cerimônia, e a informação interessante, quem é Thomas Joly, o cara que organizou? Simpatizante da França submissa de Mélenchon, líder da esquerda que ganhou as eleições legislativas no início de junho, Joly comandou um espetáculo destinado a derrubar fronteiras. Quem poderia imaginar que o cara que estava por trás da abertura era um esquerdista? Eu tô chocado. Eu estou chocado. Mas é bom saber, inclusive, que ele tem vínculos com Mélenchon, né? Assim, vínculos... É muito bacana isso. A extrema-direita não custou a reagir. Marion Maréchal, deputada do Parlamento Europeu, sobrinha de Le Pen, ficou uma arara. Não achei que esse termo é bom. Acho que arara é uma árvore meio brasileira, né? Deveria procurar outro termo para ofender. Foi ao X para dizer que a cerimônia não fala pela França e expressa apenas as provocações da extrema-esquerda. E eu acho que sim, porque acho que a França é o país como um todo, né? Toda a sua nação. Aqui é a opinião da esquerda alinhada ao Mélenchon, como a própria Maria Cristina Fernandes assume. Isso é uma análise. Análise! O povo tá ficando louco da cabeça. E aqui? Vive la France! Comovente o que os franceses fizeram nessa abertura olímpica. O elogio da diversidade mais consequente que já testemunhei. O coronel Ciro Gomes se revelou, viu? Gente, e sabe qual é o melhor dessa postagem? Eram os comentários. Mas eu vou deixar para os mais curiosos e quem tem disposição. Eu recomendo a vocês. Vai lá no Twitter. Vai no perfil do Ciro. Ele não é de postar muita coisa. Possivelmente essa deve ser a última postagem dele, se você for nas próximas horas. Vai no perfil dele. Clique nessa postagem e leia os comentários. Veja a tristeza dos eleitores do Ciro Gomes. O desespero deles. A galera assim, mas... E pensar que um dia eu te apoiei, Ciro. E pensar que um dia... Cara, eu fiz campanha pra você. Diversos seguidores do Ciro Gomes têm uma tendência mais nacionalista e até mais, em termos de costume, mais conservadoras. Pelo menos eles são anti-agenda woke, eles estão bem cansados. E aí eles viam o Ciro nessa possibilidade. Um discurso meio diferente, meio na economia, uma preocupação com o Brasil, quem sabe uma liderança anti-woke. E aí ontem acho que caiu a ficha pro pessoal, que Ciro Gomes é meio liberal, né? Os costumes. Liberal nos costumes e meio de esquerda na economia. Mas tudo bem. Vida que segue. Aí, só pra falar porque ela tava lá na abertura sem o Lula, né?
Engraçado, Lula ficou em casa sozinho, coitadinho. Se liga nessa nota. Janja amplia sala no Planalto, desloca Amorim e gera ruídos em Paris e no G20. Sensacional. Aí o Leandro Uchoa fala, né? Tá certo, a sala do presidente deve ser a melhor sala. Só tá que saiu no UOL. Aí, olha que engraçado. Por que eu quis colocar essa nota? E essa nota aqui, ela nos leva para uma discussão que não tem nada a ver com política, mas sobre a imprensa. Ontem a Mônica Bergamo postou isso daqui, ó. Janja, 2 pontos. Sabe o que acontece quando uma jornalista, eu, recebe a informação de que haverá reforma para que a primeira-dama amplie sua sala do palácio? Ela procura a assessoria, recebe a resposta abaixo e acredita, não publica. Semanas depois, bingo, vai ter nova sala, dá para confiar. A Mônica Bergamo foi traída pela assessoria da Janja que mentiu para ela. Eu queria ver a Mônica Bergamo falar grosso e começar cortando espaço do grupo Prerrogativas. Não dá mais nenhuma do Prerrogativas, porque só tem espaço na coluna da Mônica Bergamo. Toda vez que tem um fato jurídico no país, aí vem a Mônica Bergamo. Grupo de juristas comentam que Bolsonaro é um bandido. Aí você vai ler, Prerrogativas. É sempre o mesmo padrão, chega a estar chato. Só que o interessante daqui, e é uma coisa que eu já falei pra vocês, é quando vocês leem qualquer notícia, vocês têm que se perguntar como o jornalista obteve essa informação. Não foi Google, chegou nele. Chegou por quê? Por que chegou nele? Por que essa informação chegou nele? Aí vamos tentar criar cenários. A gente sabe que a Mônica Bergamo é a ex-porta-voz extraoficial do PT. Ela foi substituída pela Globo. E aí, a gente tá vendo aqui que o que o UOL conta, que foi quem deu a informação, que a Janja deu um chega pra lá no Celso Amorim e tá gerando ruídos no Planalto. O grupo Celso Amorim Planalto, a gente pode estar falando de Rui Costa, Celso Amorim, etc. Ou seja, a Janja tá incomodando o núcleo duro do PT. Aí a gente traz aquelas outras informações de meses anteriores, da galera falando que hoje em dia tem pouca gente para dar conselho pro Lula, que a Janja vem impedindo o Lula de se encontrar com pessoas, inclusive fora de agenda. E aí você vê que a cúpula dos petistas, cabeça branca, galera que tem tempo de casa, estavam insatisfeitas com a Janja. Aí você sabe, pô, a Mônica Bergamo sempre foi próxima do petismo. Ela recebeu a informação de quem? Será que foi do núcleo duro do petismo querendo queimar a primeira-dama? E é assim que funciona o jornalismo no Brasil. Os tais jornalistas, gente, não dá 50 pessoas que moldam o debate público. Não são 50 jornalistas, não dá 50. Você coloca assim, juntando os da TV. Quer dizer, talvez juntando da TV da Globo junto mais de 50. Mas os de coluna, que soltam essas notinhas de bastidor, não são 50. O debate público inteiro de um país de 200 milhões de habitantes sai das mãos de 50 pessoas. Se você consegue entender como cada um pensa, você entende o país. Lê a notícia, veja qual o veículo, qual o horário, qual o jornalista, pense por que aquela nota saiu, e aí você começa a entender o que se passa. A gente podia estar debatendo os problemas sérios do país, mas por que a gente não faz isso? Porque não sai esse tipo de notícia na imprensa. Não aparece no Jornal Nacional os grandes problemas do país. Não aparece na Folha de São Paulo. É só fofoca. Esses jornais são usados para manter o poder nas mãos do establishment, do status quo do Brasil. E aqui fica bem claro. A minha única dúvida quando eu vejo isso é: será que na época do governo Bolsonaro a Mônica Bergamo procurava assessoria para checar ou publicava informação sem checar nem nada, só para bater no governo? Essa é a minha única dúvida. Essa é a minha única dúvida. Mas vamos continuar. Pegando o gancho nas Olimpíadas, para começar, né? E se fosse com Bolsonaro? O Ministério do Esporte fez uma postagem racista. Lula, o que é isso, Lula? Nem a Globo passou pano, Lula. Ao citar barco da delegação do Brasil na abertura dos Jogos de Paris. A imagem de um macaco dirigindo um barco com a mensagem: todo mundo aguardando nosso barco. Tá ali, ó. Imagine se fosse Bolsonaro, né? Mas você já tem a resposta. Parabéns, Lula.
Parabéns. Aí vai falar que admitiram já o responsável pela coisa. Eu acho que isso aqui ainda salta mais aos olhos do que o caso aí da postagem. Porque aqui não é uma postagem, aqui é uma conta inautêntica que em outros tempos seria acusado de ser, sabe, um robô, né, um miliciano digital, gabinete do ódio, um cabo eleitoral na SECOM. Olha isso aqui. Um funcionário da SECOM do governo Lula é investigado pela Justiça Eleitoral de Araraquara, no interior de São Paulo, por propaganda eleitoral antecipada. Tá, beleza. Até aí nada demais, o cara tá sendo investigado. Bruno Monteiro Galan, assessor no Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Estratégia e Redes, é apontado como criador de um perfil anônimo no Instagram que ridiculariza o candidato do PL a prefeito da cidade, Doutor Lapena. Documentos do Facebook e do Google confirmam ser ele o criador da conta. Meu Deus, perfil fake para atacar adversário político. Funcionário da SECOM no governo Bolsonaro na busca e apreensão inquérito. A BIM paralela. Além de trabalhar na SECOM do governo petista, as postagens no perfil mantido por Galan coincidem com interesses do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, amigo e um dos responsáveis pela comunicação da campanha do Lula em 2022. Guarda isso na mente. A denúncia apresentada pelo PL pedia inicialmente à Justiça Eleitoral a identificação do dono de um perfil chamado Hacker de Araraquara no Instagram. O nome fazia referência ao voto de Gato Neto, né, que vai dar sorte e tudo mais. O nome de Galan surgiu quando o Facebook encaminhou à Justiça Eleitoral a identificação do usuário da página, em que consta um e-mail que indicava ser do funcionário da SECOM. A propriedade desse e-mail foi confirmada pelo Google, pois se trata de uma conta no Gmail. Na rede social Behance, muito usada por profissionais de audiovisual para a apresentação de portfólios, há vídeos produzidos por ele para a campanha de Lula à presidência da República. Os vídeos foram publicados em outras redes sociais como TikTok. Aí você vê, rapaz, peraí, o vídeo, fazia vídeo, Lula? Campanha? Mas o Edinho Silva, né? Foi campanha do Lula e os ataques que ele faz ao candidato do PL seguem na linha do que o Edinho Silva gostaria que acontecesse. Lula, que onda é essa, Lula? Que onda é essa, viu, Lula? Galan foi nomeado para o cargo em maio deste ano. Antes, ocupou o posto de gerente de serviços de arte e criação na EBC. Muda pouco, né? Estatal vinculada a... Muda pouco. O bastidor procurou a SECOM, que não se posicionou sobre a atitude de Galan. Ele também foi procurado por e-mail, mas não retornou até a última atualização desta reportagem. Imagine se fosse no governo Bolsonaro. Vocês imaginam, vocês viram o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? O Tércio tinha lá a conta Bolsonaro opressor. Virou um miliciano digital com matéria no Fantástico, com relatório do DFR Lab do Atlantic Council. Sabe? Por causa do Bolsonaro opressor. Acho que o nome era esse lá no Instagram. Mas o governo Lula... O governo Lula é diferente. Aí, veja mais. Vocês devem lembrar que abriram aí, né, um inquérito para investigar as falas de Nicolas contra a Lula. Aberto nisso, andou. E no final do dia, a Polícia Federal enxergou difamação, ou foi injúria, algo assim do gênero, calúnia, alguma dessas coisas aí, uma ofensa. Mas falou assim, como é um crime de menor gravidade, a Polícia Federal falou isso, como é um crime de menor gravidade, e o deputado está resguardado pelo artigo 53, né, que ele é imune pelo que ele fala, a Polícia Federal não pediu o indiciamento. Não pediu. Mas a PGR discordou da Polícia Federal. A PGR discordou e resolveu denunciar Nicolas por ofensas pessoais a Lula. Aí o jurista André Marsiglia comenta que a denúncia oferecida contra o Nicolas é juridicamente descabida por duas razões centrais. Primeiro, os tribunais superiores assentaram que xingamentos genéricos, enfáticos ou ácidos fazem parte do debate político, inclusive contra
presidentes da República, como aconteceu em anos anteriores, quando se entendeu lícito o uso da expressão gênio para falar de Bolsonaro. 2. A declaração ocorreu durante exercício de função parlamentar. Nesse caso, a liberdade de expressão se robustece pela imunidade conferida pelo artigo 53 da Constituição Federal. A conduta de se referir ao presidente como ladrão ocorreu ainda em tom de denúncia, evidenciando que o deputado se valia de sua prerrogativa. Levar adiante essa denúncia é desconsiderar que a essência da função parlamentar é falar. Uma das formas de interromper uma democracia é um poder da República e esvaziar de sentido os demais. Perigoso. Aí o jurista Hugo Freitas, ele faz outro comentário, outra linha, falando o seguinte: quando Felipe Neto foi acusado do mesmo crime, quando Felipe Neto chamou o Arthur Lira de excrementíssimo, o Ministério Público pediu arquivamento. Mas quando é um deputado protegido pela imunidade parlamentar, aí o Ministério Público abre processo? Aí, gente, olha só. O Diego Escostegui, que vai aparecer agora, ele já trabalhou na Globo, na época. Já trabalhou em outros portais da grande mídia. Hoje é dono do portal O Bastidor. Então, é um jornalista do consórcio. Estou falando aqui só um pequeno disclaimer, porque quem está falando é o Diego Escostegui. Eu só vou mostrar a opinião dele. Diego Escostegui. Diogo. Não, Diego, tá certo. O vice-procurador-geral da República, né, está em campanha a uma vaga de ministro no STJ. Foi ele que ofereceu a frágil denúncia contra o deputado Nicolas por injúria a Lula. É o presidente que escolhe o novo ministro. E aí ele tá seguindo esse tom aí, né? Falando que existe alguma conotação política e não técnica no indiciamento aí do Nicolas. Aí vocês tiram a conclusão de você, porque eu não sou jurista. Eu tô mostrando o que o consórcio está falando. Em termos técnicos, eu acho que o André Marsiglia tem um ponto, né, bem mais conciso. E eu fico sem entender porque o Felipe Neto, né, não foi indiciado. O Felipe Neto foi arquivado. Será que é porque ele é de esquerda? Deve ser isso, né? Eu acho que a Constituição mudou. O artigo 53 é o seguinte: você é imune pelo que você fala se você é de esquerda, não é mais se você é parlamentar. Mas vamos lá. Continuar falando da nossa linda democracia. Tava eu vendo a notícia da Folha de São Paulo. Quem já abriu o site da Folha de São Paulo sabe, na direita aparece sugestão de notícias. E aí eu vi essa nota aqui, ó. 9 partidos assinam manifesto em defesa da democracia nas eleições municipais. Entre as siglas que endossam o documento estão PT, PSDB, PDT e PSB. Todo mundo misturado. Se liga. Presidente de 9 partidos assinaram um manifesto no qual se comprometem a apoiar candidaturas às eleições municipais neste ano que estejam comprometidas com a preservação da democracia. O documento foi idealizado pelo Movimento Direitos Já, Fórum pela Democracia, e foi endossado por PT, PDT, PSB, PSDB, Cidadania, PCdoB, PV, PSOL e Rede. Todo mundo. O manifesto diz que os partidos se comprometem a considerar a oportunidade de união de candidaturas sempre que necessário para derrotar as que apoiem ideias ou iniciativas que ameacem a democracia no Brasil. Vocês sabem o que é isso, né? É o mesmo movimento que teve na França, mesmo movimento que teve em Portugal. Vamos nos unir para barrar a extrema-direita. Esse filme é conhecido. Coordenador do Direitos Já, Fórum pela Democracia, Fernando Guimarães diz ao painel que esses partidos se destacam por assumirem publicamente o compromisso mais elementar para a qualidade da nossa democracia. Olha qual é o compromisso. A coisa fundamental. A peça-chave, né, o elo perdido para salvar a democracia brasileira começa com a curadoria dos candidatos que serão ofertados à sociedade. Você só pode disputar uma eleição se você tiver um partido. E você salva a democracia escolhendo quem pode participar. Já não basta ser obrigado a ter um partido. Mesmo dentro do partido tem que ter uma peneira. Para quê?
afastando assim a possibilidade de candidatos de extrema-direita confundirem os eleitores ao se apresentarem nas urnas legitimados por partidos do campo democrático. Quando eu li isso, e eu acho que algum de vocês, eu acho que eu já vi esse nome, e outros é capaz de realmente já lembrar de onde viu esse nome, direitos já foram pela democracia. Isso aqui é do vídeo de ontem. Isso aqui é do vídeo de ontem. Isso aqui é do vídeo de ontem. O que eu tava falando ontem? Que existe um establishment. E que a coisa é cíclica. Ela sempre está se repetindo. 4 anos depois, mais uma vez os democratas estão unidos contra a extrema-direita. Tem ou não tem o establishment? É ou não é cíclico? Ou a gente entende o que realmente se passa no país, encara a situação de frente, com seriedade, dosa, expectativa versus realidade, entende que, como foi dito agora, tem que ter um partido, começa a caminhar, começa a colocar a gente na máquina cada vez mais, entende que não vai ser em um ciclo eleitoral que a gente vai resolver tudo, começar a organizar, começar a pegar num projeto de país, vai por aqui, senão a gente não vai para lugar nenhum, gente. Se o ponto for apenas derrotar o petismo, só isso, a gente não vai chegar. Eu acho que é o meu achismo, que o país que vocês querem construir, ele não vai aparecer, enquanto o objetivo for apenas derrotar o petismo. E aí, tanto no vídeo de ontem quanto de anteontem, foram basicamente 2 tweets em que me levaram aos 2 últimos vídeos. Tweets da Atsuki, né? Aí eu falei, tá me perseguindo? Tá me perseguindo, só pode. Tá me perseguindo, a gente falando de coisas cíclicas. Ela postou isso aqui ontem, 6h42 da tarde. Meu vídeo já tava publicado. Nem pra falar que eu já sabia disso e guardei. Não, eu vi isso aqui nas últimas horas. Lembram da opinião do Estadão? O Estadão publicou um texto de opinião. Não é um texto qualquer. É um texto assinado por 4 mãos. Textos de opinião do Estadão, em geral, são de apenas uma única pessoa. É um padrão. Quando é mais de uma pessoa, normalmente é representando algum instituto, algum grupo. Que é esse caso aqui. É um grupo. Um movimento que começou em maio. Livres da polarização. Nem direita, nem de esquerda. Somos a terceira via democrática. Roberto Freire, Eduardo Jorge, Nataline e Augusto de Franco. Texto de 11 de maio. Ontem, dia 27. Isso aqui não foi ontem. Isso aqui foi ontem, porque a Tsuki ela tá com o horário do Japão, então é 12 horas à frente o print dela. Mas foi ontem, possivelmente 12h06. Acho que Brasil e Japão são 12 horas cravado. Batista Júnior. Você lembra do Batista Júnior? Que era o comandante da aeronáutica do governo Bolsonaro. Era ele. Até ficou brigado lá no final do governo, né? Briga direto na rede social com a turma. Na live de ontem, além das colocações ponderadas dos que deram início ao movimento Livres da Polarização, tivemos a excepcional participação de Pedro Doria, uma aula sobre nossa sociedade. Pedro Doria é quem começa a criar a tese que depois o Joel Pinheiro dá um próximo passo do bolsonarismo moderado. O Pedro fala, cara, ele não vai desaparecer o bolsonarismo. Então, se ele não vai desaparecer, a gente tem que pelo menos moderá-lo. Tentar encontrar as figuras que consiga representar as vontades do eleitor bolsonarista e aquelas figuras que são democráticas e a gente trazer para perto e dar a validação a elas. O Pedro Doria tem essa tese e ele tá batendo nisso tem muito tempo. E sabe quem se tornou sócio do Pedro Doria? Você vai falar que eu sou maluco. Sabe quem se tornou sócio do Pedro Doria? Eu falo. Mas antes, quem que a gente falou no vídeo ontem? Do Roberto Freire, né? Que assim como aparece no vídeo ontem, articulando, inclusive, a candidatura do Luciano Huck ao lado de Ilona Zabó e Armínio Fraga, pensando em 2022, o Roberto Freire também já articulava pensando em 2018, ao lado do Armínio Fraga e ao lado do Luciano Huck. E sabe quem se tornou sócio do Pedro Doria? Sabe quem se tornou sócio do Pedro Doria? Não foi o Ilona Zabó. Foi o Armínio Fraga.
Existe ou não existe um establishment no Brasil? Leia como uma elite que controla este país. O Batista Júnior, ele não é um cabo, ele não é um soldado raso. Ele era o comandante da aeronáutica. E ele curte a galera, né? Nada contra ele. Só enxergo padrões. E eu acho que vocês também conseguem enxergar que tem um padrão, né? Um padrão que se repete dia após dia, dia após dia, dia após dia, gente. É a famosa direita democrática. A direita sensata, que vai salvar o Brasil. Tem 4 décadas que as mesmas pessoas estão controlando o Brasil e segue dando errado. Mas agora vai dar certo. Aposta neles. Aposte neles que vai dar certo. Aí falando de democracia mesmo, aqui é a verdadeira democracia. O Brasil tá aprendendo, mas na Venezuela não. O espírito democrático respira. Maduro, né, é o rei democrático do planeta. Aí o Marcel Van Hatten coloca ali um vídeo e ele diz que também foi convidado, ó, também fui convidado pela oposição venezuelana para ir a Caracas e acompanhar as eleições neste domingo. O governo do Maduro vetou nossa ida. Eu não sei porque o Marcel Van Hatten chamou de ditador. O Maduro é um democrata. Democratíssimo. Nossa. Enfim. Veja no vídeo o que acaba de acontecer com ex-presidentes de vários países da América Latina que, mesmo assim, tentaram acompanhar as eleições na Venezuela. Não puderam nem decolar. Este é o regime de exceção. Não, para. A Venezuela é democrático. É democrático. A Globo ensinou pra gente que a Venezuela é democrática. A Globo nos ensinou isso. Eu acredito na Globo. Olha o Estadão. Venezuela fecha fronteiras e bloqueia avião com ex-presidentes que observariam eleições. E daí? E se fossem golpistas? A gente sabe, e se não for pra dar um golpe? Tem que ver, né? Esses presidentes são golpistas ou são democratas? Me prova aí que essa turma que quer lá é democrata. Que pra mim é tudo golpista de extrema direita. Estão querendo dar um golpe no Maduro. Aqui, ó, certeza que é golpista. Sim, mas certeza. Trabalha pra CIA. Infiltrada. Ó, assim com Doge. Tô sendo irônico, viu? Maduro fecha fronteiras e autoridades relatam que foram impedidas de entrar na Venezuela. Senadora da Colômbia publicou vídeos afirmando que teve passaporte retido e foi deportada após chegar em Caracas. Eu não sei. Eu acho que alguém devia fazer um teste, pegar o nariz dela, puxar. Vai que é uma máscara. Vai que na verdade não é um agente da CIA que tá infiltrado, que tá lá pra dar um golpe no Maduro. Pergunte pro Lula pra saber se não é verdade. Direto o Lula fala que tem um golpe, tá iminente. O engraçado é que o governo brasileiro dá notícia na maior naturalidade. Fechamento das fronteiras na Venezuela. Não, o governo brasileiro informa, conforme a resolução conjunta dos Ministérios do Poder Popular para a Defesa e para as Relações Interiores, Justiça e Paz da Venezuela. Chega, cansei de falar o nome, né? Nome gigantesco. Quando tem nome gigantesco, é bom. É bom. Ai, meu Deus. Fecharam as fronteiras. Ó. A Embaixada do Brasil informa que, em caso de necessidade de assistência consular, cidadãos brasileiros poderão acessar o portal consular ou acionar a Embaixada do Brasil em Caracas. É, tipo assim, ó, irmão, eles te trancaram aí na Venezuela, mas relaxa aí. Qualquer coisa tu manda o WhatsApp. Manda o WhatsApp aí que a gente manda o iFood. É isso que diz, né? Fronteiras fechadas. Se algum brasileiro precisa de assistência, acesse o portal ou ligue para a Embaixada em Caracas. Por conta de uma eleição, é normal tal atitude? Pergunta sincera. Eu também tenho essa pergunta. Eu também tenho essa dúvida. Democracia, né? Democracia. Vimos ontem? Não. Vimos anteontem um vídeo de 2013, que quando Maduro é eleito, existe controvérsia, quando foi decretado presidente, a Globo narrando, né? Não, sensacional, sob muita paz, muita democracia. E você vê que se as pessoas não desconfiassem no que sai na imprensa, era capaz de estar todo mundo até hoje acreditando na mentira. Aí, gente, eu tô falando isso pra chegar num ponto que eu quero falar com você, é o seguinte, que nem tudo que reluz é ouro. E a partir de agora, eu quero trazer algumas provocações. Umas mais polêmicas, outras menos polêmicas. Essa daqui, por exemplo, do astronauta. Ele mesmo bota o nome astronauta, né? Então, não tô ofendendo ele.
O André Marcília posta ali no notícia da CNN que diz, ó, Maduro ataca, né, o sistema brasileiro, que ninguém pode criticar, óbvio. E o André Marcília fala, rapaz, se fizermos da crítica a processo eleitoral ataque e tema de competência só do judiciário, se Musk se tornou, há alguns meses, investigado nos inquéritos por incitação a crime, mesmo se manifestando no exterior, nossa jurisprudência impõe que nossa corte investigue Maduro por sua fala. E aí o ministro Marcos Pontes, não, o senador Marcos Pontes, ele compartilha falando, Maduro afirmou sem provas que os resultados, enfim, né, não são. E aí muita gente ficou questionando o sem provas que o Marcos Pontes utilizou. Deixa só de provocação para começar. Só a primeira camada de pimenta, que essa aqui que é a boa mesmo. Ontem eu tava passando no Twitter, enquanto tava todo mundo falando da França, apareceu na minha timeline o Milei com essas pessoas e uma pessoa gritando Rothschild. Eu falei, o quê? Não é possível. Milei com os Rothschild, estranho. Aí eu fui atrás, né, de chegar a informação. E encontrei esse perfil, selo cinza. O que é que o selo cinza significa? Que é membro de algum governo. Pode ser deputado, pode ser ministro, presidente, senador, qualquer coisa, né? E aí, o Manuel Adorni, ele não é qualquer pessoa, ele é o porta-voz da Casa Rosada. Uma menina, o porta-voz do Milei, governo argentino. E ele diz ali, ó, tá em espanhol, mas todo mundo entende. O presidente Javier Milei e a secretária-geral da presidência, Karina Milei, se reuniram em Paris com os empresários Alexandre de Rothschild. Isso torna Milei a pior pessoa do mundo? Não. Mas eu acho que é mais uma coisa pra gente colocar assim, né, na balança e olhar assim, ficar observando, ver o que tá acontecendo e tentar fazer o julgamento das pessoas não porque a gente tem em nossos corações, mas com os fatos que estão na mesa. E aí eu quero dar play em mim mesmo. Esse daqui é de um vídeo de 22 de setembro de 2023. O nome era... Eu sei que no título tá Nem tudo que reluz é ouro. Vamos olhar na luz dos fatos de hoje e de algumas coisas que a gente vem comentando, né? Sobre o que tá acontecendo. Vamos aqui me ouvir. Vou me ouvir junto. Mas ainda sobre nem tudo que reluz é ouro, vejam só uma coisa. Fato consumado, inquestionável. O peronismo destruiu a Argentina. Pronto, ponto final. Não tem como dar certo. Kirchner, Alberto, nada. Ponto. Agora, disso daí, pra falar que o Milei vai salvar o país, não sei. Se eu tivesse que escolher entre Alberto Fernandes e o Milei, pelo amor de Deus, não dá o Milei de jeito nenhum, né? Eu não sou argentino, graças a Deus não tenho que escolher com nada. Só quis trazer essa nota para também deixar de reflexão, porque eu achei engraçado. Cresce apoio a Milei entre a elite econômica argentina. Ele tem várias propostas. Ninguém precisa concordar 100% com todo mundo. Agora tem as propostas dele que eu fico meio assim, né? Achei meio estranho. Como, por exemplo, dolarizar o país. Cara, tu tá na Argentina e tu adota a moeda de outro país no teu país? Eu sou a favor da soberania nacional. Então, assim, eu acho que dá um jeito lá de se resolver. De alguma forma. Eu acho que isso vai ser bom. Talvez, sei lá, vai dolarizar no início, mas beleza. Mas isso como, sabe, causa final, eu acho meio ruim. Enfim, cresceu o apoio. Espero que vença. Pelo amor de Deus, alguém mais. A direita, né? Não dá mais. A Argentina, eu fico me perguntando como é que esse pessoal aposta tanto no erro. Mas porque eu falei que nem tudo que reluz é ouro. É só pra você. Não. No salão cheio de personalidades do establishment, ficou evidente que não só são os eleitores insatisfeitos que estão dispostos a deixar suas convicções em suspenso e apostar em um anti-establishment, porque não tem jeito, o peronismo não dá mais de jeito nenhum, peronismo mais não. Foro de São Paulo não dá, destruiu a Argentina. Agora, o Milei era a principal atração da reunião anual que teve o Council of Americas, um grupo dos Estados Unidos de fomento da abertura de mercados e do livre comércio no continente, como anfitrião. O anfitrião do evento foi o Council of Americas.
levando figuras do establishment, que meio que reduziram as suas resistências em relação ao Milei. O peronismo, com certeza, mas com certeza deu errado. Mas não sei se o Milei é um herói. E por que eu digo isso? O Council of Americas é o grupo do Rockefeller. Sabe? Então, assim, é meio estranho. Tu fala que o Milei é um cara... Não, pelo amor de Deus, eu vou repetir mais vezes. Peronismo não dá mais. Agora não é porque um lado é horrível que o outro lado é sensacional. Não, ele pode ser um cara bacana. De 0 a 10, tem números. Na verdade, são números infinitos, se você considera os números reais. 7, 7,7777777,7 se você quiser, né? De 0 a 10, não sei, leio o quê? 7, 8, 9? Não sei. A gente vai ver. Mas, às vezes, nem tudo que reluz é ouro. Vale a pena prestar atenção, ver o que realmente vai ser implementado. Espero que ele vença. Acho que ele vai vencer. E a gente vai tirar a prova aí para ver se as políticas dele vão dar certo ou não na Argentina. Milei ganha apoio do establishment. Ó, no salão cheio de personagens do establishment. Quando vai visitar o evento dos Rockefeller. Milei na Paris com Rothschild. Eu fico assim. Milei quer dolarizar a economia. E as coisas meio estranhas que foram acontecendo. Não sei se vocês vão lembrar quando ele vence, né? Antes dele vencer, porque ele fez aquele discurso meio duro com Lula, que ia fazer acontecer, etc, tudo mais. O bastidor do Diego Escostegui, ele falou com quase um mês de antecedência, e tá lá no Atlas narrado. E quando o Milei venceu, eu até relembrei essa notícia. Ele falou no mês de setembro. Que... Ele ainda, inclusive, falou a mulher, aquela Patrícia alguma coisa, acho que é Patrícia o nome dela, que é tipo a ministra de Relações Exteriores do Milei, falou não, que tava, já tinha conversado com o Itamaraty, falou não, o que o Milei tá falando ali é eleição, na hora do vamos ver é outros 500. No dia que o Milei ganhou e depois pegou o Brasil de surpresa, ela com o Celso Amorim, né? É porque, meu Deus! Calma. Deixa eu dar pause. Eu e minha tempo. Nem vou dar pause. Vou fazer assim. Eu odeio falar uma coisa e não poder mostrar. Acho que a eleição do Milei foi em outubro ou foi em novembro. Vou olhar aqui no índice do Atlas, que tá lá. Eleição na Argentina. Eleições Argentina e Mundo. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai ser esse. Se não, é no mês seguinte. No mês seguinte. Vou ver novembro. É pra do pause, né? Deixa eu olhar aqui o índice de novo. Milei Argentina. É esse aqui mesmo. Já na certeza que é esse. Se não for, vou passar vergonha. Milei o pós-eleição. Tá. Semana no meio, tudo mais. Argentina. Aí falando aqui de Lula. Papapá. Jura livre. Aqui, ó. Olha o tema. Esse aqui, certeza. A pulga atrás da orelha. Aí tá falando. A Milei disse que não vai se reunir com Lula. Isso aqui em novembro. Aí ela apareceu, né? No Brasil de supetão. Todo mundo ficou assim, meu Deus. Mas como é isso, rapaz? Como é isso? Milei falou que ia partir pra cima do Partido Comunista. Agradeço ao Xi pela carta que me mandou. E aí, cadê a nota? Aqui, ó. Um mês antes. 19 de outubro de 2023. O bastidor. Minha memória é boa, né? Agora vejam que interessante. No mês anterior, o bastidor já havia revelado que, nos bastidores, o governo brasileiro recebeu sinais para acalmar-se. Contatos no staff do candidato Javier Milei avisaram que o discurso eleitoral tem um tom mais alto do que será posto em prática. Aí tá aqui, ó. Não é Patrícia, é Diana, ó. E quem era a mensageira do Milei? Ninguém mais, ninguém menos que a própria Diana Mondino. Aqui, ó. Apontada como a futura ministra das Relações Exteriores da Argentina, a economista Diana Mondino foi a responsável por enviar recados que chegaram ao governo Lula. Aí, quando o Milei vence, quem que tá no Brasil? Diana Mondino. Nós temos bola de cristal? Não, a gente lê o que sai na imprensa e tem memória, e tem um Atlas. Eu até lembro isso daqui. Quando tava... Eu falei, acho que quando eu fiz esse vídeo, e como o Atlas, ele tem 45 dias de delay, né? Ele
quando o mês termina, aí quando o mês termina, a gente tem que esperar para poder começar a fazer. Então, quando o mês fecha, né, por exemplo, agora vai fechar o mês de julho. Fechou o mês de julho, dia 31, aí começa a organizar, montar os temas, escrever. Aí eu tinha feito esse vídeo, terminei de fazer o vídeo, fui dormir, acordei, aí o Texugo mandou uma mensagem. Cara, olha isso daqui, porque ele tava escrevendo o de outubro, né? O mês de novembro, né? Escrevendo no mês anterior. Ele falou, cara, olha essa notícia daqui. A Diana, no mês anterior, já tinha dito. E tá no Atlas de outubro. Eu falei, mas minha nossa, que coincidência, bicho. Que coincidência. Que baita coincidência. Mas enfim. Aqui, gente, é só assim. Significa que eu humilhei a pessoa pelo mundo e agora, assim, Milei tá na Argentina, não fazer nada. Agora a gente tem que olhar para essas situações e começar a se questionar. Olhar e fazer nossos julgamentos com base em fatos, coisas mais concretas. Só deixar para passar pano para alguém, passa pano para Bolsonaro e a gente vai chegar nele. Chegaremos nele. E veja, né? As pessoas ficam, isso é uma imprensa e a fonte, a fonte. Se você entende o que você está lendo, você entende o jornalista, você entende os fatos, você entende quem está dando a notícia, você sabe quando aquela notícia tem valor ou não tem, e quando é clickbait. A notícia foi dada pela Bloomberg, foi notícia internacional. Gente, foi avisado pro mundo. Olha, mundo, Bloomberg é o maior portal do mercado. Bloomberg, ó, mundo. Milei veio aqui na casa do Rockefeller, viu? O establishment viu e aprovou. Tem algumas coisas que não são aleatórias. Do mesmo movimento que eles querem fazer no Brasil, né? Um movimento dar uma controlada. Vocês acham que a turma não queria controlar o Milei? Tentar conter danos? Você acha que no meio do caminho aí, na própria administração, já no governo do Alberto Fernandes, vocês acham que os donos do mundo e os donos da Argentina já não colocaram a gente na máquina durante o governo do Alberto Fernandes, já pensando na vitória do Milei para sabotar o governo do Milei? O Milei, como qualquer ser humano, tem seus defeitos, mas fica de olho. Teve gente, se você for, eu fiz uma postagem com isso. Eu fiz uma postagem sobre isso. Eu só postei assim, ó. Milei se encontrou com Alexandre de Rothschild. Só isso. Eu não falei nem que era bom, nem era ruim. Eu recebi um comentário assim, ó. Foram seus amigos do PDT que mandaram você criticar o Milei? Eu falei, meus amigos do PDT? Ah, o que tá acontecendo com o Brasil? E pra colocar ainda mais lenha na fogueira, provocações. Eu tinha visto essa nota aqui. Aí quando juntou do Milei, eu falei, agora a gente vai cutucar um só com vara curta. Eu tava passando esses dias, né? E eu vi essa do New York Post. Eu não tinha visto as outras. Vi quando a Tsuki fez um tweet dias atrás. Aí quando eu vi essa do Milei, eu falei, eu vou trazer isso aqui também em vídeo. Vocês viram esses, chamarei de rumores. E esse aqui eu acho que tá mais pra rumor. Assim, eu acho que eles estão ampliando. Acho que eles estão pegando um fato que aconteceu, que foi o cara já ter gerido alguns fundos e tentar aumentar isso, falando que o cara vai interferir no governo. Que eu acho que não vai ser bem assim. Mas enfim, eu acho que tá mais pra rumor. De que Trump pode escolher Larry Fink para ser o seu secretário do Tesouro? De acordo com o velho clichê, os opostos se atraem. E pode não haver maior exemplo disso do que o estranho interesse benéfico para o país relacionamento, né, entre Larry Fink e Donald Trump. Uma combinação feita no céu? Não, para ser mais preciso, feita em Wall Street, com o chefe super globalista da BlackRock, famoso por ESG, que já foi gerente financeiro de Trump. O Larry Fink é o chefão da BlackRock e já foi gerente financeiro do Trump. Isso é um fato. E eu acho que eles estão pegando isso e estão dando uma ampliada para gerar um certo desgaste. Essa eu acho que é mais rumor, mas também pode não ser. Você mora nos Estados Unidos? Não. Vai mudar a sua vida de aprender isso aqui? Não. Então olhe, deixe na sua memória, vá observando. Some isso com Trump, chamando de extremista o pessoal que apoia o projeto 2025. Eu fico mais e falo, cara, eu torço para realmente o cara vir aí trabalhar pra gente ter um mundo melhor, mas sempre na suspeita. Depois de escolher o pró-Bitcoin Vance como vice, alguns dias atrás, Trump considerou trazer o CEO da JP Morgan Chase para o cargo de secretário do Tesouro dos Estados Unidos. No entanto, alguns proponentes de criptomoedas alegaram que é, na verdade, Fink que ele respeita e com quem fala. Por muitos anos, a empresa de gestão de ativos de investimento administrou o portfólio financeiro de Trump. O candidato presidencial até mesmo investiu seus fundos no BlackRock Obsidian Fund. Isso é um fato, Trump realmente investiu. E aí muita gente joga pedra em Bolsonaro, né? Não fez o que deveria fazer.
E às vezes compara com outros líderes políticos de outros países como se fosse um baita exemplo. E quando você. E ninguém quer olhar as falhas da direita na Itália, as falhas da direita na Europa como um todo, as falhas da direita nos Estados Unidos, as falhas da direita na Argentina, as falhas do Bukele, da direita em El Salvador, se é que é direita. Mas na hora de Bolsonaro todo mundo joga pedra. Mas é na hora de reconhecer o bom coração do velhinho. Esse daqui pra mim tem um peso muito grande, esse tipo de coisa. Porque foi um tema, e pra mim é um tema que eu acho que é muito importante. Porque impacta e vai impactar para sempre o Brasil. A gente está mudando uma estrutura básica do funcionamento da sociedade, que é a questão de tributação. E é um assunto que ficou, gente, em segundo plano e está em segundo plano até hoje. As Olimpíadas, só ontem, já movimentaram mais o país do que toda a reforma tributária junto. Deve ter aumentado, mas vocês estão entendendo a analogia que eu estou fazendo. Eu vejo direto nossos representantes, nossos políticos. Eu até vou mostrar uma fofoquinha pra vocês. Vão em programas, concedem entrevistas e às vezes falam de alguns assuntos que beleza, defende ali uma coisa ou outra. Mas é um negócio que é tão batido sempre. E dificilmente, me perdoem, eu vejo os nossos representantes da direita falando dos problemas estruturais do Brasil. Mas Bolsonaro não, ele é diferente. Lá vai ele falar da reforma tributária. E ele falou outra coisa. Ele não falou só isso. Calma que eu só tô começando a passar pano pro velho. Escuta só. Fala em herança. Se fala hoje em dia 40%. Tá? A proposta é você comprar um imóvel. Tem que pagar 25%. Tá? Entre outras coisas, imposto do pecado. E imposto do pecado? Carta branca ao presidente para sobretaxar, por exemplo, alimentos que tenham álcool, que tenham açúcares. Tá? Então é muito poder na mão do governo, bem como o governo pode taxar também tudo aquilo que faz mal para a atuação de quem é esse governo do PT para dizer que você, Paulo Sérgio, tem que pagar mais caro tal alimento porque vai fazer mal para a tua saúde. Você que tem que decidir se você vai querer comprar ou não. Bem como que faz mal para a mãe terra. Tudo faz mal para a mãe terra. Se for usar defensivo da gripe, faz mal também. Então nós estamos pela frente com uma brutal carga tributária, inclusive sim, profissionais liberais, quase que dobrando isso aí, que a tendência é, entendeu, para a política do PT, excelente. É empobrecer a todos, para que todos dependam no futuro de algo parecido como uma Bolsa Família. E o imposto do pecado é um exemplo disso, né? Deixa de pecar, de vez em quando, vamos pecar com alimentos, né? Sim. Uma bebida, para quem quer. Deixa boa vontade. É. Não tem picanha, a cerveja vai ficar muito mais cara também. E isso nós temos pela frente. Esse vídeo tem 1 minuto e 11. Em 1 minuto e 11, Bolsonaro começa falando do imposto sobre herança. Passa pelo imposto de imóveis, que a própria Folha de São Paulo falou que pode aumentar, o Estadão também. Depois ele fala do imposto do pecado, sobre os aspectos da saúde, citando exemplos. Depois ele fala do aspecto ambiental, da mãe terra. Puxa para a defensiva agrícola, tem a ver com agronegócio, tem a ver com comida. Depois ele fala dos profissionais liberais. E depois ainda faz uma piadinha. Em 1 minuto e 11. Mas para Bolsonaro resumir tudo isso em 1 minuto e 11, quantas e quantas vezes ele já falou sobre esse assunto? Eu que trabalho falando, eu falo o assunto um dia. Às vezes eu esqueço, poxa, depois termino o vídeo e falo, poxa, essa sacada foi boa e eu não pensei na hora. Eu até revelo, o fato do Pedro Doria ser sócio do Arminio Fraga me veio na hora do vídeo. Quando eu montei o vídeo eu não lembrava disso. Eu lembrei falando com vocês. Às vezes isso acontece, o cara tá falando. Você vai pegando novas informações. Quantas e quantas vezes Bolsonaro falou sobre a reforma tributária para conseguir resumir vários assuntos em 1 minuto e 11 e numa linguagem que qualquer pessoa entende, trazendo o exemplo de vida, assim, do dia a dia para a pessoa. E de coração, gente, o que é que custa, o que falta para os nossos representantes? Reforma tributária, questões ligadas à infraestrutura, questões ligadas à educação, questões ligadas à segurança pública. E me perdoa, isso não existe na direita. O que tem é a Globo publica uma matéria chamando bandido de vítima da sociedade, de jovem, e aí o povo reclama da Globo. Mas um debate maduro, coerente, falando, propondo, não tô falando que eles não fazem, mas o fomentar esse debate não tem, bicho. Eu abri ontem minha lista para lá no Twitter que tá todos os deputados do PL. Eu cheguei até o dia 24. Eu juro pra você, até o dia 24,
Eu acho que eu só vi 3 vídeos do deputado se filmando dentro do parlamento, no discurso. Não vi nenhuma proposta, nada, ou um trabalho que. Ou avisando assim, não, hoje eu fiz isso no parlamento, na comissão. Não vi. Mas eu vi vários vídeos de cachorrinho. Eu não tô brincando, não, vi de cachorrinho. Veja o cachorrinho andando de. Eu descobri que tem cachorro que anda de skate. Skate rosa. Sim. É isso que eu vi um dos nossos representantes da direita. Skate rosa, cachorrinho. Radical. Só faltou dar um flip no final. No skate, sabe aquele flip assim? O cara chuta assim, abrindo assim as pernas, lá do skate gira. Não, aí eu falo, rapaz, esse aí é o melhor skatista da história. Vai ganhar a Olimpíada esse cachorro. Só faltou isso no vídeo. Aí depois tinha o dos cachorrinhos fofinhos. E assim, não pode compartilhar a vida do cachorro? Pode. Mas, sendo chato, né? Eu quero que essa direita vá pra algum lugar, sabe? Aprofunde um pouco as discussões. Quando se fala do Milei, o Milei ele é de direita. Aí se parece que toma de direita, tudo igual. E é sempre uma discussão, sabe, sem substância. Só fazer a mesma coisa. O pessoal às vezes fala do Trump, fala do Trump, fala do Trump. Você pergunta, mas se você começar a fazer perguntas mais profundas, o que ele acha da política econômica do Trump, o cara não sabe responder. Assim, beleza, eu entendo que é importante ter o like, você tem engajamento, você tá querendo ou não levando informação pras pessoas, que as informações circulam. Às vezes você pega um cara que não era de direita, vira direita. Esse combate cultural é importante. Eu não tô pedindo pra parar. O que eu tô querendo é que os nossos deputados sigam o exemplo do líder deles. O líder do deputado não é Bolsonaro? Então segue o líder, cara. Toma como exemplo aí e começa a falar do que importa. Essa semana falei do split payment. Que é o quê? O cara lá que é vendedor faz uma venda. Em vez dele receber o dinheiro cheio, ele já recebe o dinheiro com imposto descontado. E se tiver errado, depois que ele reclame com o governo. Olha quem comentou sobre o assunto. Eu não vou passar pano pra Bolsonaro. Eu não vi nenhum deputado comentando sobre isso. Eu não vi nenhum senador comentando sobre isso. Olha. E foi a mesma notícia que eu até usei em vídeo. Calma que ainda vem muito mais. E isso é principalmente para alcançar as movimentações do mais humilde. Pode não ter entrado com a profundidade no tema, mas está falando. São coisas que são estruturais. Que envolvem o Brasil assim estruturalmente. Dias antes até falou, antes a reforma tributária do PT fosse apenas um meme. E aqui, não tem as respostas que eu recebi ao longo do percurso, mas só para vocês entenderem, aqui eu procurei um deputado, não era nem para falar de nada, nem para perturbar ele, eu vi um vídeo que ele fez, que eu achei interessante, que ele tá falando de um tema em específico, ele pega, ele se grava e tá falando de um tema específico, ele não tá repercutindo a notícia que saiu na Globo, né, e criticando a Globo, ele tá comentando com um assunto que eu achava que o assunto era importante. E aí depois a conversa foi para outro assunto. Aí eu queria mostrar para vocês, né, sei lá, quando ninguém tá vendo, o que eu às vezes tento cobrar às vezes publicamente, no privado que eu também cobro publicamente. E aí a crítica que eu fiz foi mais ou menos a seguinte. Eu falei assim, mano, vocês não estudam. Vocês só sabem falar da agenda de costumes. Vamos pegar um tema concreto, reforma da Previdência. Todo mundo se fiou fulano, porque eu sei como foi. Tinha um cara que era meio que o responsável pra explicar pra direita e tudo mais. Que ele ia passar o briefing e articular a oposição. O cara acabou deixando a turma na mão. Isso realmente aconteceu. Muita gente reclamou dele. Aí eu digo, mas de coração, de janeiro de 2023 até a votação em julho de 2023, tu foi atrás da reforma? Eu perguntando pro cara, tu foi atrás da reforma? Aí brigou? Tá, brigou quando? No dia da votação? Eu tô falando de oposição real, cara, organizada, participar das comissões. Não tinha ninguém, e não tinha mesmo nas comissões do PL lá para discutir o projeto de antes do Aguinaldo Ribeiro e depois do Aguinaldo Ribeiro apresentar o texto. Eu não vi o pessoal do PL participando das comissões. Tô pegando só um tema como exemplo. Cara, vocês não faziam ideia do contexto. E realmente não faziam. Do que tinha no texto. Nem para conseguir criticar, pô. Vocês não sabiam por onde começar. A gente tem que dar uma aprofundada, gente. Todo santo dia tem uma coisa acontecendo. A gente está agora num período que está se falando de corte de gastos. Todos os cortes que o governo Lula está fazendo é no lombo do povo. Só e somente só. Só e somente só. Será que não tem como cortar de outro lugar? Será que Lula está cortando dos lugares certos? E aí? É o povo que vai ter que ir lá em Brasília e falar
Lula não corte o benefício do povo, não corte na educação, não corte isso, corte dos campeões nacionais. Não tem ninguém. E não, eu sei que não é uma coisa simples, mas vocês se elegeram, pô. Arruma os assessores aí com especialista, que entende um pouco de orçamento público e corre atrás. Aí, outro tema. Esse daqui eu esperei, porque eu tava esperando a resposta. Eu até recebi uma resposta antes, dias atrás já. Eu até mostro pra vocês. Mas, você vê, ó, Felipe Barros protocolou um projeto de lei bacana, porreta. Comentou sobre o tema. Quase ninguém deu muita atenção no início. O Carlos Bolsonaro também fez, mas o Carlos não dá pra cobrar uma coisa porque o Carlos é vereador lá no Rio de Janeiro, né? Que também envolve as ONGs. É um ponto importante. Felipe Barros comentou no CIPEC. Você via a cara do pessoal... Nossa, eu nunca soube desse projeto. Beleza? Bacana. Aí, a gente fala de soberania nacional, do que tá acontecendo de Brasil. Aí eu recebi um e-mail esses dias. Você viu o que aconteceu? O Boulos apresentou um PL pra estatizar a Avibraz. Ele meio que deu um cheque na direita. Porque se a direita ficar contra, vai ficar que a direita tá contra a soberania nacional. E se a direita ficar a favor, mostra que o Boulos venceu. Uma jogada. Aí o cara no e-mail perguntando, por que a direita não tomou essa iniciativa primeiro? Ali, ó. Boulos apresenta projeto de lei para que o governo federal compre a indústria bélica Avibraz. Entenda. E o miserável do Boulos é tão descarado que ainda fez aqui, ó. De acordo com o projeto de lei, a desapropriação da Avibraz tem como objetivo reforçar a posição estratégica da defesa do Brasil e a segurança nacional, que são coisas importantes. O Boulos fez direitinho. Eu fui para ler o projeto, tá falando não soberania nacional, não tá falando de lacração, mas como a gente sabe que é o Boulos, tem alguma treta. Eu sigo meio que essa linha aqui, ó. Pode me chamar de maluco. Mas o Rodrigo diz, ó, cuidado com os nacionalistas. Tem muito Guaraná aí que é Fanta laranja. Aí você vê o Boulos, do PSOL, amigo da Open Society, do Soros, da Ford Foundation. Mas agora ele é preocupado com a soberania nacional porque ele fez um PL da Avibraz. Eu conversei com uma pessoa que é assessor de assuntos legislativos, ele falou que o caminho, ainda que fosse estatizar, não seria passar por um projeto de lei. Que o caminho do Boulos não é o caminho certo e que possivelmente o Arthur Lira vai devolver o projeto, porque não poderia ser por aí. Então o Boulos aparentemente fez uma jogada puramente midiática. Aí veja só. O Luiz Felipe Ornelas Bragança, ele comentou sobre o tema. Esses agentes internacionais vai tirar essa tecnologia do Brasil. A gente vai ficar sem os engenheiros que desenvolveram aquilo de uma maneira tão exclusiva e única. Aquilo agora deixa de ser Brasil. E no nosso, eu diria que o nosso poder dissuasório é exatamente ter tecnologia e poder fabricá-la. E o que acontece? Quando a gente exporta, como é o caso aqui, exporta tudo, toda a fábrica sai do Brasil, e também, junto com ela, os engenheiros são dissipados aí no mercado, o Brasil agora vai ter que importar isso. E o que a gente importa de produto bélico é o que os outros governos deixam. Nunca é o estado da arte. É sempre o enferrujado, velho, defasado, já não usado, aí em vez de ir para o Brasil. Então vira um repositório de tecnologia ultrapassada. E aí, eu vi essa questão do Boulos, eu fui atrás de alguns deputados. Alguns nem responderam. Mandei mensagem, nem responderam. Mandei mais de uma mensagem, não responderam. O Luiz Felipe me respondeu, assim, em poucas horas. Não ele diretamente, né? Mas pedi uma pessoa a falar com ele. Mandou a resposta, falou, não, pode tornar público. E você vê, ó, o Luiz Felipe conhece o tema, comenta sobre o tema, entende como é importante ter defesa. Gente, qual país vai querer vender algo que não tá enferrujado? Assim, não precisa enferrujado, né? Entenda a analogia. Você acha que ele vai vender o top de linha? Não, ele vai vender o que ele não usa mais. Eu te dou, mas não vai ser o meu, né? Eu vou te vender o segundo ali, o usado. E o Luiz Felipe, ele tem uma linha diferente do Boulos, que ele fala assim, ó, eu sou contra estatizar a empresa, mas sou a favor de criar as condições para ela sobreviver. Como não existe livre mercado para material bélico, o governo precisa, primeiro, criar linha de créditos, 2, criar orçamento para compras, 3,
Oferecer isenção tributária para poderes federais e estaduais comprarem da indústria nacional. 4. Regulamentos para bancos e investidores a desenvolver tecnologia sem sofrerem interferência da ONU ou da BlackRock. Então, pô, é um tema que os deputados, você vê, tem algum, como eu posso falar, né? Tem um conhecimento. Tem, inclusive, propostas. Mas apresente as propostas, deputados. Porque depois vem o Boulos propõe, aí sai notícia na Globo, sai notícia do Metrópolis, o Boulos está fazendo. Vocês têm as soluções. Não é para abandonar a agenda de costumes, não é para deixar de falar de questões de cultura, liberdade de expressão, mas a gente tem uma bancada de quase 100 deputados. Não dá para dividir e falar assim, todo mundo tem 24 horas. E eu tenho certeza que todo mundo consegue falar da agenda de costumes, da liberdade e também pegar um tema a mais. Um a mais. Cada um pega um a mais. Faz o grupo, sabe? Esse grupo aqui fica com segurança pública, esse grupo fica com infraestrutura. E a gente vai começar a tocar alguma coisa. Vocês debaterem, criar umas discussões mais profundas. O que o Luiz Felipe até tá falando sobre ele só vende o enferrujado. Olha aqui o governo Lula. E o que o Luiz Felipe até propõe, ó. Orçamento para compra. Isso daqui é helicóptero. Beleza, a Vibraz não faz. Mas o governo também tava para comprar blindado. A Vibraz consegue dar conta dos blindados. Mas você vê, ó, ministro da Defesa libera a compra bilionária de helicóptero. Isso porque estamos com a de gasto, né? Mas tá a compra bilionária do helicóptero do Biden. Mas olha, ó, o Múcio autorizou a comprar 2 helicópteros, o M60 Black Hawk, com um detalhe. Olha o detalhe. Dispensou a exigência de compensação tecnológica, industrial e comercial para os americanos. Você compra o enferrujado e nem a transferência de tecnologia você tem. Esse é o governo do PT. E eu tenho certeza que o Luiz Felipe seria contra isso e todo deputado de direito também. Como é que dá certo um Brasil desse com Lula? 5,3 bilhões de reais para comprar um produto que não é o de primeira linha e não vai ter transferência tecnológica? Aí não dá, né? Aí não tem como o Brasil dar certo. Aí não tem. Gente, o pessoal tem conhecimento, tem tamanho, né? Tem partido, tem fundo partidário. Eu sei que não vai ser, sabe? Como é que é aquela palavra lá que vai ser perfeito, né? Tudo perfeito, etc. Eu sei disso, eu não espero isso, mas eu acho que dá pra fazer muito mais do que tá sendo feito, mesmo no governo Lula, mesmo outros poderes jogando contra, mesmo a imprensa jogando contra, mesmo o Lira também não jogando junto. Mas eu acho que dá pra fazer mais, acho que dá pra propor mais, sabe? Não é possível, os deputados têm assessores, né? Tem verba parlamentar. Até se quiser um parecer específico sobre a situação, eles podem fazer isso. Como o Frota fez na época da CPMI das fake news. Aquele parecer lá que o Marcel Muscat assina, que na verdade é só o documento do Ayan. Então, pô, vamos trabalhar, gente. Segue o líder de vocês. Olha o posicionamento de Bolsonaro. Olha o que ele tá comentando. Ó, pô, reforma tributária. Ele tá sempre falando de algum assunto. Bolsonaro fala do Lula. Fala do que tá acontecendo. Da falta de liberdade do Brasil. Mas ao longo dos 4 anos de governo, e mesmo agora, fora da política, ele segue falando de uma gama de assuntos bem diversas. Todo mundo ficar, liberdade de expressão, cultura, e pegar um tema a mais. Essa bancada de deputados, senadores também, eu acho que a gente progride muito. Pro nosso próprio bem, pro bem do Brasil. Todo mundo ganha. Trazer umas vitóriazinhas diferentes. E é isso, né? Por hoje é isso. O que eu ia falar depois envolvia corte de gastos, Lula os campeões nacionais, e porque algumas hipocrisias do governo, ia ter tudo a ver com esse tema aí, mas a gente comenta isso amanhã. E na verdade o tema seguinte até é um complemento, só que eu vi ali que dava pra fazer uma quero, porque depois envolvia coisas meio que ambientais. Eu precisei colocar o 6º tema. Eu meio que sabia que não dá tempo. Quando eu vi a quantidade de slide, eu falei, velho. Eu queria comentar sobre... O principal eu queria comentar hoje, eu comentei. Amanhã a gente comenta mais. E vocês veem, ó. Eu falo 1 hora sozinho. Tá que eu falo muito, talvez poderia ser mais resumido. Mas olha a quantidade de notícia, informação que a gente consegue falar todo santo dia. Tem coisa... Gente, todo dia tem alguma coisa pra falar. Mesmo essa imprensa que molda o debate público pra nos focar em questões, né, bobas. Sempre tem uma coisa importante pra gente comentar. É incrível. Nunca falta assunto no Brasil. Sempre sobra. E vai ficando pro dia seguinte. Eu não lembro o dia que eu montei e falei, o vídeo de hoje é isso.
Acho que foi na época Bolsonaro. A época Bolsonaro era mais calma. Ou talvez eu não tivesse a mesma expertise na hora de pesquisar. Mas não falta assunto. Não falta assunto. Fico por aqui. Igual meu trabalhinho. Para se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpai.com.br, onde estamos registrando toda essa história, né? Compartilha e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!